separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Alô, você que chegou comigo aqui agora, você viu a live e você chegou junto e vai ficando por aí. O meu nome é Jonas, eu sou o pastor Jonas Coelho da Silva, Igreja Batista Ebenezer de Uberaba, Minas Gerais. É muito bom poder estar aqui agora para essa live junto com você. Muito obrigado porque você chegou e ficou, vai ficando de novo, eu digo, repito. E também quero aproveitar o ensejo para pedir para você não esquecer de deixar o seu like e também deixar seu comentário. Deixa também o seu motivo de oração. É importante deixar o seu motivo de oração. E a cumprimentar você por estar comigo aqui agora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação com a gente. Não esquece também de compartilhar com outras pessoas. Vai aproveitando para compartilhar com outras pessoas. E a gente vai ficar por aqui com algumas coisas interessantes para compartilhar, mas principalmente a gente vai compartilhar sobre a oração. Nosso propósito aqui é sempre falar sobre oração e temas que são inerentes, né? Que são parecidos, que estão relacionados com a oração também. E a gente inclui missões, a gente inclui louvor, a gente inclui vida devocional, mas tudo isso está relacionado com a vida de oração. E o nosso propósito aqui é bem esse, né? Falar sobre a oração dentro desse procedimento, dentro desse processo todo. Você que está comigo aí já, eu vou escrever aqui, né? Vou escrever aqui uma coisinha. Eu vou dizer, seja bem-vindo aí no espaço dos comentários. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Legal, seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero já de primeira, deixa eu fechar aqui o som, né? Pronto, fechei o som, agora ele vai ficar parado. Eu quero aqui de primeira deixar o meu boa noite, também a paz do Senhor para Cris e transmitir esse boa noite também para o Daniel e para o Lucas, os filhos dela, que estão com ela agora assistindo a essa live, né? E é muito bom poder estar com vocês, viu? Daniel e Lucas, joia! Um abração para vocês, ó! Um abração para vocês. Deus abençoe vocês, viu? Legal ter vocês por aqui participando, tá? Ó, beijão para vocês. Valeu! Essa live é também para vocês. Eu quero dedicar essa live também a vocês. Primeiro para o nosso Papai do Céu, depois para vocês e também Cris e todos os outros que aqui chegarem para participar da nossa live. Nós ficamos todo mês de janeiro parado com a live. A gente andou enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades,
E uma das coisas que a gente teve dificuldade para fazer foi justamente a live, né? Mas agora a gente foi se ajeitando, foi se arrumando e estamos chegando junto com o recomeço da nossa atividade com a live. Eu estou tentando verificar aqui como é que está o sinal, mas eu não estou conseguindo acessar no meu dispositivo aqui, né? Ainda não consegui fazer funcionar o meu dispositivo aqui, que é o tablet. Eu estou com a imagem, mas ainda não tô com o som. Então vai ter, eu vou ter dificuldade para saber se o som está bom ou não. Mas a Cris está aqui, ela já pode dizer isso para mim, né? E você que veio depois, não esquece, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário e compartilha com outras pessoas, porque compartilhando com outras pessoas, você vai nos ajudar a espalhar esta live, que ela é realizada em nome da Igreja Batista Ebenezer de Uberaba, Minas Gerais. E nós estamos aqui na rua Francisca Raimunda Gomes, número 509, no Jardim Pacaembu. Minha palavra, então, de boas-vindas para você que chegou, para você que está aí. Gratidão, gratidão a Deus pela sua vida, gratidão a Deus por você participar com a gente desse ministério, desse projeto. Sim, porque isso aqui acaba sendo um ministério também. Eu quero aproveitar e agora separar um tempinho para orar, porque o nosso propósito é principalmente e também a oração. Então, se você pode, junte-se a mim agora, separe 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente gastar aqui em oração. Que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra de Deus diz também que nós temos que orar sem cessar. E a palavra de Deus diz também que os nossos pedidos levados aos céus em nome de Jesus são ouvidos e atendidos. Sendo assim, nada mais justo, né? Nada mais justo do que estarmos orando. E a gente começa então com essa oração. E de novo, eu vou repetir, de novo, não esquece, deixa aí no espaço dos comentários o seu motivo de oração. A gente vai ver seu motivo de oração e vai se lembrar de orar por ele também. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos aqui nessa live. Eu quero te agradecer por essa pessoa que está comigo aqui agora e que vai passar esse tempo comigo. Muito obrigado, Deus, por esse homem, por essa mulher, esse jovem, essa jovem. Ó Deus amado, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja estendendo tuas mãos sobre essa pessoa e derramando sobre essa pessoa a tua bênção, Senhor. Bênção essa que só o Senhor sabe qual é e como é e quando será. Mas, Deus querido, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja também ouvindo a oração dessa pessoa, Pai. Com certeza, agora comigo aqui, essa pessoa está elevando o pensamento para Ti e está também fazendo um pedido de oração para o Senhor. Pode ser alguma coisa na área financeira, pode ser alguma coisa na área emocional, pode ser alguma coisa na área de relacionamento e também pode ser alguma coisa espiritual e pode ser também a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica ou algum outro tipo de dificuldade que está enfrentando. Seja qual for, ó Deus, a causa, que o Senhor, com a tua mão de poder, esteja vindo, ó Pai, de encontro à necessidade dessa pessoa e atendendo a cada uma dessas necessidades, segundo a tua vontade, com o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus querido, nós colocamos diante de Ti as nossas preces, confiados no fato de que o Senhor ouve, escuta
e atende a cada uma delas. Visita-nos, ó Pai, na nossa fé. Visita-nos, ó Deus, na nossa fé e ajuda-nos a exercitar a nossa fé de tal maneira que nós possamos ver a Tua glória sendo manifesta através da realização de cada um dos pedidos que nós colocamos diante de Ti. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um e que a Tua gloriosa, poderosa e grandiosa mão esteja sobre cada um, atendendo a cada um dentro das suas necessidades. É a minha oração aqui agora, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ok, eu quero compartilhar com você uma coisa muito importante sobre oração, porque, como eu disse para você no início, a oração é algo muito importante para a vida da gente e eu diria indispensável, né? Indispensável. Você que chegou depois, você provavelmente não participou da live ao vivo, mas você está vendo agora. Então, segura aí para você ouvir agora aquilo que eu tenho para compartilhar sobre a oração. A oração faz bem à saúde. A oração faz bem à saúde. Viu, Cris? A oração faz bem à saúde. E a gente vive experiências sobre o fato de que a oração faz bem à saúde constantemente. Dia desses, em nossa igreja, na hora do culto, domingo desses aí, em nossa igreja, na hora do culto, tinha uma irmã que estava lá na assistência, né, do culto, participando do culto, e ela estava sentindo muitas dores no estômago. E nós fizemos um momento de oração e uma das irmãs da nossa igreja chamou essa irmãzinha e foi com ela para um lugar reservado para orar com ela. E essa irmã sentiu o desejo de colocar a mão no estômago dessa outra irmã que estava com esse problema. Então ela foi para um lugar reservado e orou e fez isso. E depois que ela orou, as duas voltaram e aí não se falou mais no assunto. 2 dias depois, eu fui à casa dessa irmã que estava com problema de estômagos para ajudar em alguma coisa que ela estava precisando lá. E no meio da conversa com ela, eu perguntei: e aí, como é que ficou as dores do seu estômago? Você melhorou? Então, essa irmã disse: olha, pastor, eu melhorei muito. Desde que a irmã fulana orou por mim, pôs a mão no meu estômago lá na igreja, de lá para cá eu não tive mais dores no estômago. E até hoje, essa pessoa não se queixa mais de dor no estômago. E foi depois da oração, porque ela não tomou nenhum remédio, que eu saiba, de lá para cá. O que me encanta aqui é o fato de que Deus sempre responde às nossas orações. E isso é muito importante de compreender, isso é muito importante para a gente ter em mente. A gente não pode esquecer esse detalhe na vida da gente, porque Deus realmente sempre responde às nossas orações. Deus sempre responde às nossas orações. Eu dei esse exemplo agora, mas eu sei de outros exemplos que são igualmente importantes e impactantes. Igualmente importantes e impactantes. Quando a gente ora com fé, Deus responde às nossas orações. Por isso que eu comecei falando que a oração faz bem à saúde. A prática da oração não é uma coisa assim de prática cultural, prática religiosa somente. Sabe, a cultura religiosa? Porque a cultura religiosa defende a ideia da oração, né? Da oração, da súplica, da petição, da prece, da reza. A palavra rezar está relacionada com a palavra oração, assim como a palavra prece está relacionada com a palavra reza e com a palavra oração. Basicamente, as três
estão inseridas dentro do mesmo contexto, porque elas nos levam a entender que as pessoas estão buscando refúgio e socorro no divino. E no nosso caso, o divino aqui é referência específica à pessoa de Deus. É também nos outros casos, mas em alguns casos eles colocam coisas no meio, né? Fica assim uma coisa meio indireta, né? Parece que tem uma outra coisa que fica no meio para fazer uma espécie de ponte. Aqui no caso da cultura evangélica, a oração é feita em o nome de Jesus, especificamente no nome de Jesus, porque Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus Cristo é a única ponte que nos liga a Deus. É por isso nós oramos em nome de Jesus, porque ele nos deu autoridade para orar no nome dele, e ele disse que somente através dele as nossas orações chegam ao trono de Deus, chegam à presença de Deus. Alguns colocam outras coisas no caminho, mas a Bíblia ensina que é somente em nome de Jesus. E a oração, ela tem esse contexto cultural, religioso, mas ela não é somente isso. Aliás, ela é muito mais a outra coisa do que isso. A oração é, por assim dizer, um ato fundamental na experiência humana. A oração é algo que faz parte da experiência humana. Por que eu digo isso? Porque o ser humano tem dentro do seu íntimo uma espécie de vazio que tem que ser preenchido com a prática da meditação. E a prática da meditação leva a pessoa a entrar em atitude de reflexão. E ao entrar na atitude de reflexão, esta pessoa eleva o seu espírito, eleva a sua alma, eleva o seu pensamento ao divino. E aí ela se encontra com Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, Deus é o Todo-Poderoso. Assim, a oração é um ato fundamental para a experiência humana. E outra coisa que é importante de perceber em relação à oração é que ela nos ajuda a perceber o incrível, visualizar o invisível e realizar o impossível. Através da oração, a gente desenvolve a crença de que aquilo que ainda não aconteceu irá acontecer. Aquilo que desejamos e ainda não temos, nós o teremos mais tarde. Aquilo que nós não conseguimos fazer com nossas próprias mãos, a gente coloca nas mãos do divino e ele faz acontecer. De novo, o divino aqui é referência à pessoa de Deus. Daí a importância, a necessidade de orarmos com frequência, o tempo todo, em todas as circunstâncias, em meio a toda e qualquer dificuldade. Porque quando fazemos assim, nós exercitamos a nossa alma, nós exercitamos a nossa mente, nós exercitamos o nosso espírito. E exercitando o nosso espírito, nós então nos aproximamos de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, então nós crescemos espiritualmente. Agora, uma outra coisa incrível, maravilhosa a respeito da oração é que a longo prazo, a oração faz uma espécie de reprogramação, ela faz uma espécie de reprogramação reprogramação e reconstrução. Reprogramação e reconstrução das nossas conexões psicológicas, emocionais e intelectuais e espirituais. Essas 4 conexões se juntam e isso fortalece o cérebro da pessoa. E como consequência, acontecem outras coisas interessantes, como, por exemplo,
a redução do estresse. Você quer ver uma experiência legal? Se você tiver estressado, estressadíssimo da Silva, se eu posso usar essa expressão, né? Estressado pra caramba, se eu posso usar essa expressão, ou então deveras estressado, para ser mais retórico, né? Para ser mais assim, né? Em termos de palavra, né? Então, se a gente está enfrentando um estresse profundo, a gente pode entrar na prática da oração, passar uma temporada fazendo orações, vivendo a oração, algo do tipo orar durante 10 dias, durante 7 dias, durante 20 dias, durante 40 dias, enfim, fazer um propósito de oração, basicamente por aquele problema que está nos causando o estresse. Ao final do período, que é claro, é definido por nós mesmos, nós vamos perceber que toda aquela tensão, toda aquela preocupação, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade provocada pelo tal estresse, pela coisa que a gente queria que ver acontecer e não aconteceu, ela vai diminuir, ela vai amenizar. E é legal porque aí você vai experimentar leveza de alma, leveza de mente, e o seu coração vai ficar em paz. E em alguns casos a ansiedade até diminui bastante, diminui bastante. Casos de pessoas que estavam muito doentes, e aí elas foram alvos de oração, e durante algum tempo um grupo ficou orando por essas pessoas, mesmo sem elas saberem. Ao final foram fazer exames nessas pessoas e elas estavam praticamente curadas das enfermidades que tinham. A, a oração promove uma restauração psicológica, emocional e neurológica no indivíduo, ao ponto de restabelecer o equilíbrio das células. Os estudiosos acerca do assunto e cientistas afirmam que a prática constante da oração pode reduzir a possibilidade de infarto em uma pessoa em até 40%. Olha só que beleza, né? Então, meu amigo, minha amiga, se você quer fugir do infarto, você pode já começar a orar. Comece a orar e, com certeza, se você tem alguma probabilidade de infarto, essa probabilidade vai diminuir, porque a oração é o santo remédio que vai dar segurança para você. E é um remédio preventivo, né? Sendo um remédio preventivo, naturalmente vai garantir que a possibilidade do infarto fique cada vez mais distante e até mesmo efetuar a cura de forma definitiva, né? É claro que tudo isso está nas mãos de Deus, mas uma coisa é certa, a oração vai fazer muita diferença na sua vida, do ponto de vista psicológico, neurológico, emocional, fisiológico, porque ela tem este poder. A oração por si só tem este poder. E somado à sua fé e ao poder de Deus e do Espírito Santo, então aí a coisa fica definitivamente resolvida. Os que desenvolvem o ato de orar frequentemente tendem a ter o córtex, isso é afirmação científica, e você pode confirmar isso aí nos canais de internet que você frequenta, né? E todos esses canais de internet que você frequenta, eles vão ter essa informação. Se você for lá na guia de pesquisa, você vai escrever os benefícios da oração na vida emocional, na vida psicológica, na vida neurológica ou na vida física, enfim. Você pode fazer isso e você vai ver muitos artigos, muitas entrevistas, muitos vídeos falando desse assunto. Os que desenvolvem o hábito de orar frequentemente
tendem a ter o córtex cerebral mais espesso e reduz as ocorrências de ansiedade, diminuindo a incidência do risco de depressão. Aí a gente chega a algumas conclusões muito importantes e interessantes. A primeira delas, a oração produz cura. O apóstolo Tiago, ele fala lá em Tiago 5,16, ele fala assim: orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. É a declaração da palavra de Deus através do apóstolo Tiago. Significa que ele cria na oração como um santo remédio para curar enfermidades, tanto físicas quanto emocionais, mentais e, quiçá, espirituais também. A palavra de Deus dá um outro testemunho acerca disso, no episódio envolvendo o Isaac e a sua mulher, lá no Velho Testamento, em Gênesis 25, 21, tem uma expressão que diz assim: Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril, e ela veio a ter filhos depois. Significa que a oração que Isaac fez ao Senhor operou cura na vida da mulher. Outra coisa a respeito da oração é que, além de produzir cura, ela também promove paz. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, diz assim: em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos pela oração e súplica, e a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E você sabe que é verdadeiro isso. Às vezes a gente chega em casa assim meio como que amolado, tenso, com o coração meio apertado por isso ou aquilo outro que porventura tenha acontecido em algum lugar no decorrer do dia com a gente. Aí o que a gente faz? A gente para um pouquinho, dá aquela respirada funda e aí começa uma oração. Quando você termina a oração, o seu coração está aliviado. Esse alívio é o que a gente pode chamar de paz. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no prédio da igreja para o culto, num domingo de noite, e eu cheguei com o meu coração muito tenso e a cabeça meio pesada. Então, alguém notou e falou assim: pastor, o senhor está bem? E eu disse: olha, bem, no sentido geral, eu não estou não. Aí eu expliquei o que estava acontecendo. Aí essa pessoa chamou uma outra pessoa, e as duas, que eram pessoas de oração, a gente foi junto para um lugar reservado na igreja, e elas oraram por mim, colocando a mão na minha cabeça. E sabe que coisa interessante? Quando terminou aquele período de oração que eu me levantei, aquele aperto que tinha no peito já tinha desaparecido. E a pressão da cabeça também. A paz se instalou ali. Talvez você pense assim: isso é coincidência, isso é porque ele deu uma relaxada, etc e tal. Tá, bom, você pode pensar assim. Mas uma hora dessas, quando você estiver assim, fulo da vida, doido para dar um pontapé no pé da mesa, para e vai orar. Faz uma oração pedindo a Deus para tirar essa coisa de você, para ver o que vai acontecer. Esse negócio da paz que acontece dentro do coração da gente depois da oração, isso é verdadeiro, isso é verídico. Isso é verídico. Agora, o camarada vai só acreditar se arriscar, né? Tem que arriscar. Para acreditar, tem que fazer. Se não arriscar, não fizer, nunca vai saber direito, né? É aquela história da laranja, né? O camarada está chupando a laranja e pergunta para o outro: e aí, para você essa laranja está doce ou está azeda? Aí o cara fala: como é que eu posso saber se eu não estou chupando a laranja? Então é isso, né? Só tem um jeito de saber se a oração traz paz ao seu coração. É fazendo a oração na hora do aperto, na hora do sufoco, na hora do estresse, na hora do nervosismo, ao invés de sair do equilíbrio, ao invés de girar, né? Ao invés de querer quebrar tudo, vai lá e vai para o canto, faz a oração, respira fundo, faz a oração, e aí você vai ver o que vai acontecer. A oração é testemunho bíblico, a oração traz paz ao coração, e ela é feita em nome de Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se atemorize,
Não se atemorize, disse o Senhor Jesus. Ele é paz, e quando a gente ora em nome dele, a paz se instala no nosso coração. E quando o nosso coração fica em paz, a gente fica bem, né? Porque todo mundo quer ter paz na vida. Embora que nos dias de hoje está tão complicado para ter paz, né? Mas se a gente fica em oração, a gente consegue ter paz. Isso até me lembra um cântico que diz, o cântico diz assim, deixa eu pegar o violão aqui, vou pegar o violão aqui e vou fazer aqui no violão. É muito interessante, é muito interessante essa canção, quer ver? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu grande amor. Eu me guio por Cristo, alegre estou. Então a paz que a gente sente, ela é dada pelo Senhor Jesus. E quando a gente ora a Deus em nome dele, em nome de Jesus, aí a coisa acontece mesmo. Sempre acontece. Sempre acontece. Pode ter certeza disso. Sempre acontece. Então, aí a oração produz cura, a oração traz paz ao coração, mas ela faz uma outra coisa. A oração abre portas. A oração abre portas, abre caminhos. O Senhor Jesus disse uma coisa muito interessante em Mateus 7:7. Eu vou destacar só um pedaço do verso. Peçam e lhes será dado. Batam e a porta se abrirá. É para a gente pedir e a gente vai receber. E bater à porta, ela vai ser aberta. O que Jesus quer dizer com isso é que se a gente pedir e buscar, a gente vai receber. Agora, é claro que a gente tem que orar em o nome de Jesus, com a convicção de que, através do Senhor Jesus, Deus irá nos abençoar com a bênção de nos dar aquilo que nós necessitamos. Agora, a gente não tem que pedir por conta da vaidade, não. A gente tem que pedir por conta da necessidade. Porque se a gente pede coisa para vaidade, Deus conhece o nosso coração. Aí ele não nos atende. Porque a vaidade é pecado contra Deus. Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, essas coisas tudo é pecado contra o próximo e também contra Deus. Então, se a gente vai com humildade aos pés do Senhor em nome de Jesus e pede as coisas que a gente necessita, Deus vem e responde às nossas orações. Ele nos dá, ele nos dá, ele nos dá. Isso me lembra um homem que frequentava a igreja com a família dele e ele morava longe da igreja. Ele tinha uma dificuldade enorme para ir para o culto e para voltar para casa e muitas vezes ele dependia de carona. E aquilo deixava ele assim tão constrangido, né? Porque às vezes ele achava que estava dando muito trabalho, etc. e tal. E ele começou a orar, e na oração dele ele estava pedindo para Deus dar para ele um carro, um carrinho, para ele poder levar a família dele para a igreja. E a oração dele era essa: Senhor, me dá um carrinho para eu poder levar a minha família para a igreja, para a tua igreja no domingo. E ele foi orando, orando, e o tempo foi passando. E um belo domingo, a gente acompanhando, né? E um belo domingo ele apareceu na igreja, na porta da igreja, com o carrinho dele. Era um ninho, né? Bonitinho, muito bonitinho, bem cuidadinho. Era um ninho. Deus tinha dado para ele um Uno. Aí ele estava todo feliz, todo feliz. Ele passou algum tempo ali com aquele carro, indo para o culto, frequentando o culto, levando a família, etc. e tal. Mas aí, de repente, ele começou a se distanciar, foi distanciando. Aí, da última vez que eu vi aquele homem, porque ele parou de frequentar a igreja, eu tive que ir visitá-lo. Da última vez que eu fui vê-lo, o carro não estava mais na mão dele. É assim, a gente pede as coisas para Deus e ele dá. E se a gente consagra essas coisas para ele, a gente tem que cumprir o voto que a gente fez. Porque a gente não pode zombar de Deus. A gente não pode fazer Deus de bobo.
Então você pede alguma coisa para Deus, Deus te deu. Amém. Glória a Deus por isso. Glorifica o nome dele. E aquela coisa que ele te deu, use-a da melhor maneira possível, com a convicção que foi Deus que te deu. E, portanto, você tem que valorizar aquela coisa. Uma coisa é certa, Deus ouve e atende a oração. E ele abre a porta. Porta que estiver fechada, se tiver que ser aberta, você pediu, Deus vai lá e abre. Não que ele seja obrigado a fazer isso, não que ele seja uma espécie de garçom que está servindo a gente do jeito que a gente quer, é porque ele quer nos abençoar pelo seu amor e a sua misericórdia para conosco. Porque Deus é bondoso, é amoroso, é misericordioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Entende? Pense nisso quando você estiver fazendo suas orações. Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso. Ore pensando nisso e coloque diante de Deus suas necessidades, suas dificuldades, talvez a sua luta, a sua enfermidade. E pode ter certeza de uma coisa, Deus vai ouvir e atender. Então, olha aí, a oração produz cura, traz paz ao coração, ela abre portas, mas tem uma outra coisa que a oração faz também. Deixa eu puxar aqui a minha informação, a minha colinha para mostrar para você. A oração nos conecta com o sobrenatural. O sobrenatural. É muito importante pensar nisso, porque tudo que diz respeito à pessoa de Deus não é natural. É sobrenatural, portanto. Quando Deus age na nossa vida, é a ação sobrenatural. Deus nunca age no natural. O natural nós fazemos. Agora, quando é sobrenatural, foi Deus que fez. Não foi coincidência, não foi obra do acaso, não foi alguma coisa de sorte, nada disso. Foi obra de Deus. E se é obra de Deus, é sobrenatural. Você já reparou que tem pessoas que estão sempre vivendo alguma coisa assim que não tem explicação, alguma coisa fora do comum? E quase sempre essas pessoas que fazem isso são pessoas que são mais dedicadas a fazer preces, a meditação, são pessoas mais dedicadas à prática da oração e das preces. Essas pessoas experimentam muitas coisas sobrenaturais. Por quê? Elas estão dentro do foco, elas estão dentro do nível, elas estão dentro do... Como é que eu vou explicar isso para você? Deixa eu encontrar a palavra melhor para isso. Elas estão dentro do ambiente. Isso é a palavra, a melhor palavra é essa. Dentro do ambiente do sobrenatural. Sim, porque o mover sobrenatural de Deus cria um ambiente sobrenatural. É maravilhoso ver isso acontecer. Eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo uma reunião de oração na nossa igreja e teve um momento que eu pedi que nós nos reuníssemos em círculo e todos nós começássemos a orar. Orar todo mundo junto, em voz alta. Eu pedi para orar em voz alta mesmo. Podia fazer a oração em voz baixa? Podia, mas eu pedi para orar em voz alta. E eu justifiquei com a seguinte declaração: vamos levantar a nossa voz e orar em voz alta. Não que Deus não escute, mas é para que nós escutemos o vozerio e também o inimigo fique sabendo o que a gente está fazendo. Sim, porque o inimigo não lê pensamento e nem conhece os sentimentos do coração. Mas quando a gente abre a boca para falar, ou expressa com algum tipo de reação ou atitude, aí ele sabe. Então, a oração expressa, a oração verbalizada, o inimigo sabe o que a gente está pedindo. Por isso que a gente tem que orar em nome de Jesus, porque aí a gente fecha a porta do inimigo e abre a porta para a ação de Deus. Eu pedi ao pessoal para fazer, para juntos nós fazermos aquele momento de oração. E a gente começou a orar, a gente foi orando, e no princípio foi assim meio devagar, parecia meio frio, mas à medida que a gente foi gastando mais tempo na oração, o nível foi subindo, até um momento em que a coisa estava tão intensa, que tinha uma espécie de calor, não era um calor quente, mas era um calor do tipo assim,
calor que a gente tem quando está abraçando um ao outro. Então, aquele calor espiritual assim, e estava todo mundo comovido, todo mundo focado, todo mundo concentrado no que estava fazendo. E foi uma experiência deliciosa. Quando nós terminamos aquele momento de oração, o ambiente estava diferente do que estava antes. E estava todo mundo com os olhos brilhando, com a expressão alegre. Isso é o quê? É coisa natural? Talvez você diga que é, mas eu vi ali o sobrenatural, porque eu vi como estava o ambiente no início e vi o ambiente depois. O ambiente sobrenatural promovido por Deus tomou conta daquele lugar. É por isso que você vê, às vezes, em algumas igrejas de movimento pentecostal, as pessoas começarem a orar e elas vão orando, 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 e daqui a pouco elas começam a ficar mais intensas e elas começam a falar como eles dizem, falar em línguas, e começam a fazer declarações proféticas e etc, etc. E aquele ambiente fica assim forte, intenso, né? Intenso. E você vê coisas até que parece que são estranhas, mas é tudo provocado basicamente pelo mover sobrenatural de Deus, que mexeu com o coração, mexeu com a mente, mexeu com a alma e também mexeu com a adrenalina das pessoas. É claro que a gente não pode deixar a adrenalina tomar conta de tudo, mas o Espírito Santo, a presença e o mover do Espírito Santo, mexe com a nossa adrenalina, sim. E uma oração feita com muita fé, com muito fervor, também mexe com a adrenalina. E Deus pode, nesse momento, agir de maneira sobrenatural. E outra coisa que pode revelar o sobrenatural de Deus é o fato de que ali naquele lugar pode ter alguém que estava com um problema emocional e experimentou cura, estava com um problema físico e experimentou cura, um problema mental e experimentou cura, um problema espiritual e experimentou cura. É muito importante pensar nisso, porque isso faz parte da experiência da oração. A oração traz cura. E a oração é uma experiência que o ser humano jamais pode abrir mão. Jamais. Então, a oração nos conecta com o sobrenatural. Se você quer viver uma experiência sobrenatural, comece a orar. Ore mais. Se você já ora, amém. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus que você ora muito. Mas você pode orar ainda mais do que já está orando. E pode ter certeza, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu me lembrei agora de um certo pregador. Eu não sei se ele ainda está na internet, mas o nome dele é Leandro Spence. Eu me lembro que ele deu um testemunho em algum lugar, há algum tempo atrás, e nesse testemunho ele disse que ele estava muito preocupado, porque apesar de estar com um trabalho muito bom na igreja, e a igreja crescendo, e etc e tal, ele não conseguia vislumbrar uma experiência espiritual intensa na vida dele. Ele disse que tinha a impressão que o Espírito Santo não estava agindo na vida dele do jeito que deveria agir. E aí ele fez um propósito. Durante 10 dias ele ficou orando. Todo dia ele orava o tanto que desse para orar no gabinete dele. E, segundo ele, no último dia, se não me engano, ele pediu para Deus mostrar para ele um sinal de que o Espírito Santo estava que o Espírito Santo estava mexendo com ele, que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dele. E ele disse que estava orando sentado no sofá. Sentado no sofá. E em um dado momento, ele foi tomado por um impulso que ele não conseguiu explicar, e ele ficou de pé e correu para o outro canto do escritório e caiu de joelhos. Aí, quando ele caiu de joelhos, ele viu que realmente o Espírito Santo estava cuidando dele. Que bênção! Ele chamou aquela experiência de experiência sobrenatural. Eu não posso questionar o fato de se é ou não é uma experiência sobrenatural. Eu posso, isso sim, crer que ele estava buscando uma experiência sobrenatural e Deus abençoou ele. Porque eu mesmo já vivi
experiências espirituais profundas, sobrenaturais, profundas. Eu não vou contar aqui porque eu não tenho mais tempo para falar, mas eu posso em outra ocasião falar do assunto para você. Agora, para eu concluir essa palavra, eu vou lembrar de Mateus 21, versos 21 e 22. Lá no texto bíblico, aliás, eu vou ler ele todo, para você compreender direitinho onde é que eu quero chegar. Mateus 21, versos 21 e 22. Eu já estou encontrando aqui. Mateus 21, versos 21 e 22. Achei. Aqui. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão com o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O episódio é uma árvore que estava lá no meio do caminho. Jesus passou lá e viu que a árvore estava doente. E pelo que o texto narra, Jesus olhou para a árvore e viu que ela não tinha jeito mais. Aí ele falou à árvore e ele disse para a árvore: não dá fruto mais, nunca mais nasça fruto de ti. E a árvore secou imediatamente. Os discípulos viram isso e ficaram atordoados e perguntaram: como é que pode ser isso? Então o Senhor Jesus deu essa resposta: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai e não duvidarem, vos será feito. E tudo quanto pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então, tudo que a gente pedir ao Pai em oração, crendo, a gente vai receber. Porque o Pai do céu, viu Lucas, viu Daniel? O Pai do céu, o Papai do céu vai abençoar. E ele ouve a oração de vocês também, viu? Pode ter certeza disso. É só falar com o Papai do céu: Papai do céu, eu quero te pedir isso, isso, isso. E ele vai dar. Pode ter certeza disso. Porque ele ouve e atende a oração de vocês, assim como a da mamãe, também do papai e de todos nós que aqui estamos. E eu concluo dizendo para você o seguinte: a oração frequente, incessante, sem parar, como diz Paulo, orar sem cessar, a oração frequente, ela pode influenciar a nossa capacidade orgânica de enfrentar doenças. A oração frequente pode diminuir a incidência de doenças na nossa vida. Aí você fala assim: mas não toma remédio não para você ver o que acontece. Vai ficar só na oração? Pode ficar só na oração. Agora, se você vai tomar o remédio, você faz assim, né? Você vai tomar o remédio, você faz assim, ó. Aqui, ó. Você vai tomar o remédio, tá vendo? Isso aqui é remédio, né? Então você vai tomar o remédio, você faz assim: Senhor, tá aqui o remédio. Eu fui no médico e o médico passou o remédio. E eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor ajude para que esse remédio faça o efeito que tem que ser feito. Então, Senhor, vem com a tua mão e potencializa, aumenta o efeito desse remédio de tal forma que daqui a pouco eu possa deixá-lo de lado, porque o Senhor vai me dar cura. O remédio que você tomar, se ele ia fazer efeito normal, ele vai fazer efeito dobrado, porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. E eu já vi muita gente ser curada de enfermidades sem precisar de remédio, porque fez corrente de oração. Eu sei de uma mulher que não podia ter filhos. E ela orou, e não é da Bíblia não, viu? Ela orou durante 40 dias, sem interromper. Durante 40 dias. Ela orou e participou de uma corrente de oração de 40 dias. No fim desses 40 dias, ela recebeu a notícia de que estava engravidada. E aí? É pena que ela agora não está mais entre nós, ela está no céu, para a glória do Senhor. Mas se ela estivesse aqui, eu chamava ela para testemunhar para você. Ela não podia ter filhos, e ela teve filhos depois de fazer uma campanha de oração de 40 dias. Deus ouve e atende às nossas orações. E
A oração frequente pode influenciar nossa capacidade orgânica de enfrentar as enfermidades. Uma pessoa que tem fé e se dedica à oração frequente terá 25% a mais de chances para viver do que aqueles que não creem em oração. Então, digamos, você tem mais 25% do tempo de vida que você teria se você vive a sua vida em oração. Então, gente, vamos lá, vamos orar mais. Vamos orar mais, pedindo para Deus nos dar vida longa. E aí, se você ia viver 80, você não vai viver 80, você vai viver 100 anos. Olha aí que maravilha, né? Isso é bênção, né? Acredito que sim. E eu fecho aqui, então, a minha palavra de hoje. A oração faz bem à saúde. Se você não gravou nada, grava isso. A oração faz bem à saúde. Dedique-se à oração e você vai experimentar essa realidade que eu te falei, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado porque você ficou comigo até agora, né? Lembra a canção sobre oração? Acho que você não lembra, não, né? Eu já cantei ela aqui, mas eu vou repetir. Ela é assim: entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Quando a gente se dedica à oração, a palavra do Senhor vem à nossa vida. E quando a palavra do Senhor vem à nossa vida, consequentemente, nós somos abençoados. E você e eu sabemos o quanto desejamos ser abençoados. E nesses tempos que a gente está vivendo, a gente precisa muito da oração, viu? A gente precisa muito da oração. Independente de você ser dessa ou daquela religião, dedique-se à oração, porque a sua vida vai melhorar muito. E você vai ver muitas vitórias vindo sobre a sua vida. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas e quero Te agradecer porque é através da oração que nós podemos ver muitas vitórias e coisas sobrenaturais acontecendo em nossas vidas. Eu quero Te pedir, Pai, por essa pessoa que ficou comigo aqui até agora, Pai, em nome de Jesus, leva a Tua mão sobre essa pessoa, põe a Tua mão sobre a cabeça dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. E se essa pessoa está com algum tipo de enfermidade, Pai, entra com a Tua provisão, entra com o Teu remédio santo, Pai, e pelo nome de Jesus, repreende essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. A dor que essa pessoa está sentindo, repreende, ó Deus, essa dor em nome de Jesus. A tristeza que essa pessoa está sentindo, em nome de Jesus, repreende essa tristeza, essa angústia também que essa pessoa está sentindo, e qualquer outra coisa contrária à Tua vontade, que está tirando a paz, o sossego, o equilíbrio, a saúde dessa pessoa, que seja repreendida em nome de Jesus, e que a Tua mão poderosa esteja vindo de encontro a essa pessoa,
vem com a tua provisão, Senhor, vem com a tua providência, vem com o teu sobrenatural, entra na causa dessa pessoa, restaura, transforma, cura e liberta, para que o teu nome seja glorificado e a fé dessa pessoa possa aumentar. Minha oração agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, valeu demais, viu? Obrigado por você ter ficado comigo até agora. E deixa eu te falar. A gente pretende continuar fazendo nossos encontros, mas vai ser sempre na sexta-feira. Antes era na terça, mas a gente fez o propósito de, na terça-feira, fazer outras atividades com a nossa igreja. E essa outra atividade é justamente fazer isso que eu estou fazendo aqui dentro das casas, orar com as pessoas dentro das casas delas. Você não tem noção do tanto de pessoas que estão à nossa volta e que precisam de oração, estão clamando pela oração. Então, Deus falou no meu coração para a gente ir para a casa dessas pessoas e orar com elas lá dentro da casa delas. Então, eu passei da terça para sexta. Então, a nossa live sobre oração da Igreja Batista Ebenezer vai acontecer nas sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Você ficou aqui hoje, viu? Você chegou depois e viu a live. Então, a notícia é, a nossa caravana de oração vai ser agora, a partir de agora, toda sexta-feira, às 19h30. Mas eu quero fazer um pedido, 2 pedidos a você. Pedido número 1 é que você não deixe de frequentar. Pedido número 2, compartilhe com as pessoas. Marque as pessoas que você conhece, que são dedicadas à oração, pessoas que precisam de oração. Marque essas pessoas, compartilhe com elas e incentive-as a participarem com a gente, porque a gente sempre vai fazer com esse tom, dando ênfase à oração e encorajando as pessoas a buscarem a Deus, porque buscar a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente nos dias de hoje. E a minha palavra para você, a palavra final é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que estenda a mão dele sobre você, desde agora e para todo sempre, em o nome de Jesus. E a gente vai ficando por aqui, e a esperança é, na próxima sexta-feira, voltarmos em o nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá. Vamos lá. A minha música, cadê a minha música? Tá aqui, ó. Valeu, obrigado pela sua participação, viu? Deus abençoe.